Olá, gente, tudo bem? Vamos falar agora sobre a bioquímica da fotossíntese, a segunda etapa da fotossíntese, tá? Tão importante quanto a primeira. Nós encerramos o último slide, né, falando dos herbicidas que muitas vezes inibem o transporte de elétrons, que inibe a síntese de carotenoides, que inibe a síntese de clorofilas. Vocês viram lá no último slide uma informação de que não tinha herbicida, não tinha planta daninha tolerante a herbicida inibidor da síntese de carotenoides e tinha um asterisco, né? Aquele asterisco significa que quando aquela informação foi gerada não tinha, tá? Não tinha herbicida, não tinha planta daninha tolerante àqueles herbicidas. Hoje já tem muitas plantas daninhas tolerantes a herbicidas inibidores da síntese de carotenoides. Mas a gente vai discutir profundamente essa questão de tolerância de herbicida lá em plantas daninhas, tá bom? Então eu só deixei aquela informação lá para vocês ficarem curiosos com relação a isso, tá? Então vamos continuar com relação à bioquímica da fotossíntese. Que é uma parte muito interessante no meu entendimento, na minha preferência. É a parte da fotossíntese que eu mais gosto, é a parte que você consegue compreender C3, C4 e CAM e ter uma noção a respeito da evolução desses metabolismos fotossintéticos. Observe que é necessário que ocorra um compasso entre a etapa fotoquímica e a etapa bioquímica da fotossíntese. É necessário um compasso entre essa etapa, que converte energia luminosa em energia química, e a etapa seguinte, que é a etapa bioquímica, é a etapa que usa essa energia química para produzir carboidratos, para a produção de carboidratos, tá? Então, essa etapa é extremamente importante para a fotossíntese. É uma etapa em que entra o CO2 aqui, ó, e é a etapa que produz o carboidrato aqui. Então, é necessário que ocorra o compasso entre a etapa fotoquímica e a etapa bioquímica da fotossíntese. Esse compasso é extremamente interessante para que a fotossíntese ocorra em sua plenitude. Observe comigo que numa condição de déficit hídrico é muito comum a planta reduzir o movimento estomático, reduzir a abertura estomática. E quando reduz a abertura estomática, reduz a entrada de CO2. Quando reduz a entrada de CO2, reduz a fotossíntese. Então observe que nessa condição de déficit hídrico, que limita a entrada do CO2, limita inicialmente a bioquímica da fotossíntese. A bioquímica da fotossíntese é limitada inicialmente em relação à fotoquímica. Então, observe que é necessário um compasso entre a etapa que converte energia luminosa em energia química e a etapa bioquímica, que utiliza a energia química para a produção de carboidrato, né? De sacarose, mais especificamente, né? Observe que muitas vezes no campo, numa condição de variação de temperatura, de suprimento hídrico, de umidade relativa, muitas vezes esse descompasso ocorre. Então a fotoquímica ela depende exclusivamente de luz. Ela absorve luz e converte essa energia luminosa em energia química. Mas a etapa bioquímica ela depende, além da energia da etapa anterior, depende das condições que permitem o estômago ficar aberto para o CO2 entrar. Então observe que a etapa bioquímica ela pode ser limitada inicialmente na condição de déficit hídrico. Observe também que se o estômago permanecer fechado e o CO2 não entrar ou entrar em menor quantidade, em menor intensidade, observe que vai usar menos energia da fotoquímica. Utilizando menos energia, ó, essa energia que deve ser utilizada ó, na etapa bioquímica, ó, essa energia ela deve ser utilizada nessa etapa bioquímica. Se essa energia ela não for utilizada na bioquímica, por que motivo não é utilizada na bioquímica, Fábio? Pode ser que numa condição de déficit hídrico o estômago esteja fechado, não está entrando o CO2. Quando não entra o CO2, então não utilize essa energia. Dessa forma, pode acontecer que a etapa fotoquímica ela seja limitada também. Apesar de depender exclusivamente da luz, apesar da etapa fotoquímica depender exclusivamente da luz, pode acontecer, ó, esse produto aqui, ó, ATP e esse produto NADPH, ele funciona da seguinte forma. O NADPH é um composto energético que ele não é consumido como alimento dentro de uma marmita. A energia desse composto é utilizada e a marmita retorna vazia. Note que a marmita vazia é NADP
mais. Quando eu tenho mais aqui, ó, é a marmita vazia. A marmita cheia é NADPH. Significa dizer o quê? A marmita cheia é a energia, o alimento necessário para que a etapa seguinte ocorra. Quando essa energia é utilizada, a marmita volta vazia para pegar o elétron novamente na etapa fotoquímica. Dessa forma, se a marmita não esvaziar, a marmita permanecer cheia, a energia não é utilizada e vai faltar a marmita vazia para receber o elétron lá na fotoquímica. Então, note que inicialmente a bioquímica é afetada e posteriormente, inicialmente a bioquímica é afetada e posteriormente a fotoquímica também, tá? Então, quando nós falamos de fotossíntese, de bioquímica da fotossíntese, nós pensamos nas plantas de metabolismo C3, CAM e C4. As plantas C3 são mais abundantes em número de espécies. Possivelmente, as outras espécies evoluíram a partir da C3, né? Os outros metabolismos evoluíram da C3. O metabolismo C3 ele é presente em monocotiledôneas e dicotiledôneas, tanto herbáceas quanto arbustos quanto árvores, tá? Eu posso te dar exemplo de herbácea de soja, posso te falar de arbusto de café e posso falar de árvore de eucalipto. Presentes em desertos com chuvas esporádicas, ou seja, quando a chuva é esporádica, é imprevisível, essas plantas estão presentes. As plantas CAM, mais de 20 mil espécies de angiospermas, cerca de 25 famílias, tanto mono quanto dicotiledôneas. E são espécies de ambientes áridos, quentes. Geralmente essas espécies possuem caules suculentos, com reserva de água. Estão presentes em desertos com chuvas previsíveis. Note que as chuvas aqui são previsíveis. Ó. Eu quero chamar atenção para isso. Desertos com chuvas previsíveis. Aqui, ó, chuvas esporádicas. Tá? Isso aqui já joga por terra uma barreira, um conhecimento muitas vezes colocado erroneamente para muitos de nós, que as plantas CAM são as mais tolerantes à seca, independente de qualquer situação. Tá? Essa condição de caule suculento é uma desvantagem em secas extremas. Fábio, como assim? Se a seca não for extrema, for um déficit hídrico comum às espécies, o caule suculento é uma vantagem. Por quê? Porque ele é um tampão hídrico, ele fornece água para as folhas, armazena água, o caule suculento. No entanto, se a seca for do tipo desértica, né, de um ambiente deserto, então o caule suculento significa que a planta vai desidratar por completo, porque essa água vai ser perdida para a atmosfera e possivelmente a planta chegue a uma condição extrema. Então, existem plantas CAM que toleram secas extremas e existem plantas C3 que toleram secas extremas. Mas, de uma forma geral, nós não podemos generalizar para um único metabolismo isso. As plantas de metabolismo C4 são as mais evoluídas. Se você ler lá no livro do Gilberto Kerbauer, você vai ver que se a evolução das plantas fossem colocadas em um período de 24 horas, a planta C4 teria surgido na última meia hora. São cerca de 2.000 espécies de angiospermas, cerca de 18 famílias, tanto monocotiledôneas quanto dicotiledôneas. São plantas de ambientes quentes, alta incidência de radiação solar, presente em várias famílias aí, como vocês estão vendo o exemplo. Eu quero destacar tanto as graminhas, né, milho, sorgo, vários capins, quanto plantas daninhas. Ciperácea aí é a família da Ciperus rotundos, a famosa tiririca. Tá? Então, note que houve uma evolução. Provavelmente a evolução ocorreu nesse sentido. Das plantas C3 serem evoluídas para as plantas CAM, porque aqui houve uma mudança principalmente na bioquímica, mas de planta CAM para a planta C4, a bioquímica é a mesma, mas houve uma mudança anatômica. Então, provavelmente essa seja a evolução. Da era mesozoica, cerca de 248 a 65 milhões de anos atrás, a concentração de CO2 na atmosfera era 1.260 ppm. No período Eoceno, 54 a 38 milhões de anos atrás, a concentração de CO2 na atmosfera é 700 ppm. Acredita-se que essa redução na concentração de CO2 forçou as plantas a evoluírem de um metabolismo para um metabolismo mais eficiente, que é o C4. Tá? Então, nós vamos falar do ciclo de Calvin. Vamos iniciar falando das plantas C3. O ciclo de Calvin, esse que você está vendo aí, é presente tanto em planta C3 quanto em planta C4. Mas nós vamos iniciar falando de planta C3. É um ciclo, como vocês estão vendo aí, um ciclo, ele tem a etapa de carboxilação, de redução e de regeneração.
Observe que a etapa de regeneração ela é muito mais ampla do que a etapa de carboxilação e também do que a etapa de redução quando analisadas isoladamente. Observe aqui que essa etapa bioquímica da fotossíntese é uma etapa em que usa a energia produzida lá na fotoquímica. Note que a marmita, a energia aqui da marmita cheia foi utilizada. A energia da marmita cheia foi utilizada. A marmita ficou vazia. Ela volta lá, é necessário que ela volte lá para a fotoquímica para receber o elétron. Tá? Então está aqui, resumidamente, a etapa bioquímica da fotossíntese. Observe aí que o primeiro composto estável é uma ribulose 1,5-bisfosfato. Esse composto aqui é um composto que tem 5 carbonos. Então tem fosfato no carbono 1 e tem fosfato no carbono 5. Por isso que é ribulose 1,5-bisfosfato. Por ação da rubisco, né? Rubisco é o apelido mundial dessa enzima importante, é a enzima mais abundante da natureza, né? E também uma das mais importantes da natureza. A rubisco tem um apelido assim, mas o nome completo dela, com sobrenome e tudo, é ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase, porque tem uma dupla atividade, atividade carboxilase e atividade oxigenase. Então, por ação da rubisco, esse composto pré-existente, ribulose 1,5-bisfosfato, é carboxilado, ou seja, recebe um CO2, recebe um carbono, ou seja, entre o CO2 promove uma carboxilação, tem 5 carbonos, entra mais 6. Então, note que essa reação da ribulose 1,5-bisfosfato, essa reação de carboxilação por ação da rubisco, tenderia a gerar um composto de 6 carbonos. Por que um composto de 6 carbonos? Porque tem 5 aqui, 5 carbonos, mais 1 do CO2, tenderia a gerar um composto de 6 carbonos. No entanto, não é gerado um composto de 6 carbonos, é gerado um composto, 2 compostos de 3 carbonos. Então, ao invés de 1 de 6, gera 2 compostos de 3 carbonos. E esse composto é chamado de fosfoglicerato com o apelido de 3-PGA. Por que 3-PGA? Porque o fósforo está no carbono 3. Então, 3-fosfoglicerato ou 3-PGA. Então, são formados 2 compostos de 3 carbonos, PGA. Então, o primeiro composto estável do ciclo de Calvin é um composto de 3 carbonos. Primeiro composto estável do ciclo de Calvin é um composto de 3 carbonos. Por isso que as plantas são ditas plantas C3. Por que planta C3? Porque o primeiro composto estável do ciclo de Calvin tem 3 carbonos. Note que a partir daqui nós vamos falar de tudo em dobro. Por quê? Porque aqui são 2 compostos desse. Então, nós vamos falar de tudo em dobro. Então, o 3-PGA ele é convertido em 1,3-bisfosfoglicerato por ação de uma sinase. Essa reação ela é mediada por uma sinase. O 3-PGA é convertido em 1,3-bisfosfoglicerato. 1,3-bisfosfoglicerato é o glicerato com um fósforo no carbono 1 e um fósforo no carbono 3. Essa reação é uma reação que gasta ATP. De onde foi oriundo esse ATP? Esse ATP foi oriundo lá da etapa anterior da fotossíntese, da fotoquímica da fotossíntese. Tá? Então, observe que formado um 3-bisfosfoglicerato, esse 1,3-bisfosfoglicerato é reduzido a gliceraldeído 3-fosfato, por essa reação, que é uma reação catalisada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Note que essa reação aqui é uma reação que gasta poder redutor, gasta energia. A marmita esvazia e fica a marmita sem energia agora, sem alimento. De onde é oriundo esse NADPH? Esse NADPH ele é oriundo da fotoquímica da fotossíntese, tem a mesma origem do ATP. Então, note que para cada carboxilação que ocorre, como eu estou mostrando aqui, cada carboxilação que ocorre, ela, usando uma ribulose 1,5-bisfosfato, produz 2-gliceraldeído 3-fosfato. Para cada carboxilação aqui, cada reação que usa uma ribulose 1,5-bisfosfato, produz 2-gliceraldeídos 3-fosfato. Então, observe que um composto que tenderia a ser de 6, sendo convertido em 2 de 3, e aí produz o gliceraldeído 3-fosfato. Essas etapas aqui que vocês viram são as etapas de carboxilação e as etapas de redução. Tá? De redução. Agora nós vamos falar da regeneração. Tá? Neste instante a gente fala da regeneração.
Observe aí, visto em outra referência, as etapas de carboxilação, de redução, tá? Então, note que para cada ribulose, um 5-bisfosfato, que é utilizada, produz 2 gliceraldeído 3-fosfato. Então, o gliceraldeído 3-fosfato é um subproduto aí, é um produto, na verdade, eu chamo de subproduto porque o produto final é sacarose. Então, um subproduto aí que está a caminho do produto final. Então, agora vamos para a etapa de regeneração. Eu quero que você observe que uma carboxilação, utilizando uma ribulose, produz 2 gliceraldeídos. 3 carboxilações produz 6 gliceraldeídos. A cada 3 carboxilações, dos 6 gliceraldeídos, 5 são utilizados para regenerar as 3 ribuloses. E apenas um é o ganho da fotossíntese. Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 gliceraldeídos regenerando 3 ribuloses. Então, observe que a cada 3 carboxilações produz 6 gliceraldeídos. 1 é o ganho da fotossíntese. E 5 são utilizados para regenerar as 3 ribuloses. E para regenerar 3 ribuloses, são gastos 3 ATPs. Então, cada ribulose, um 5-bisfosfato, gasta 1 ATP. 3 ribuloses, um 5-bisfosfato, vão ser gastos 3 ATPs. Então, observe que a regeneração é uma etapa que demanda energia. Tá? De onde usa esse ATP? De onde vem esse ATP? Esse ATP é o ATP produzido lá na fotoquímica da fotossíntese. Tá? Lá na fotoquímica da fotossíntese. Então, observe que a cada 3 carboxilações gasta-se 3 ribuloses, um 5-bisfosfato, produz 6 gliceraldeídos, 1 é o ganho e 5 gliceraldeídos são utilizados para regenerar as ribuloses. Aí agora eu quero que você observe o seguinte, ó. Observe que para cada 3 carboxilações, vamos falar primeiro de uma carboxilação utiliza uma ribulose, produz 2 PGA e 2 gliceraldeídos 3-fosfato. Quando nós falamos de 3 carboxilações, vão produzir 6 PGA e 6 gliceraldeído 3-fosfato. Só que como teve 3 carboxilações, é necessário regenerar esses 3 aqui, ó. Então, para regenerar esses 3, gasta-se 3 ATPs. Aqui, ó, gasta-se 3 ATPs. Só que durante todo o processo de produção de gliceraldeído, ó, todo esse processo aqui, ó, durante todo esse processo para produzir o gliceraldeído, ó, gastou-se alguns ATPs. Vamos contar eles para a gente saber quanto custa cada carboxilação. Observe, ó, que foram gastos aqui cada produção de 3-bisfosfoglicerato gasta 1 ATP. Como são produzidos 6, então são 6 ATPs. A cada produção de gliceraldeído 3-fosfato gasta 1 poder redutor. Como foram produzidos 6, então gastam-se 6. Então observe, ó, que se nós observarmos 3 carboxilações vão gastar 6 ATPs, mais 3 ATPs aqui, ó, 9. E 6 NADPH. Então, observe aqui que 3 carboxilações está gastando 9 ATPs e 6 NADPH. Isso pode ser simplificado. Uma carboxilação, 3 ATPs e 2 NADPH. De forma que você pode observar que a cada 3 carboxilações produz 6 gliceraldeído 3-fosfato. E para produzir 6 gliceraldeído 3-fosfato, gasta-se 6 ATPs e 6 NADPH. Só que precisa regenerar as 3 ribuloses que foram utilizadas anteriormente. E para isso, gasta mais 3 ATPs. E aquele gliceraldeído que for o ganho energético, aquele ganho metabólico, aquele ganho da fotossíntese, ele vai para onde? Ele vai para a produção de sacarose ou de amido. Durante o dia, a produção é de sacarose. Então, observe que a gente fala triose fosfatada, é aquele gliceraldeído 3-fosfato. Ele está sendo produzido no cloroplasto, então ele vai para o citosol e segue todo esse trajeto até ser convertido em sacarose, que é o principal produto da fotossíntese. Tá? Principal carboidrato produzido na fotossíntese. Aí pode ser produzido também amido, dependendo da circunstância, pode ser produzido amido e esse amido armazenado. Aí dentro do próprio cloroplasto, pode seguir esse caminho aqui, até chegar à produção de amido. Tá?
Então pode seguir tanto um caminho quanto o outro e resultar na produção de amido. Vamos falar um pouco agora da fotorrespiração, né? Que é um processo extremamente importante e que ao longo da evolução prevaleceu e está aí com a importância devida. Então observe que a rubisca ela tem uma atividade tanto oxigenase quanto carboxilase, ou seja, ao invés dela catalisar a reação com CO2, ela pode catalisar uma reação com O2. Então se tem a ribulose, um 5-bisossato, que é um composto de 5 carbonos, ó, um composto de 5 carbonos, se entrasse um CO2 aqui, ó, tenderia a formar dois compostos de 3. Mas não entra o CO2, entra o O2. Então, por ação da rubisco, pode ocorrer essa atividade de oxigenase. E aí o composto de 5 vai produzir 2. Um de 3, que é o PGA, aqui o PGA, que vai seguir todo o ciclo de Calvin que eu acabei de explicar. E o outro composto é de 2, que é o fosfoglicolato. Esse é um composto novo que vocês ainda não sabiam, eu não tinha apresentado ele. O fosfoglicolato ele é convertido em glicolato ainda no cloroplasto. É transferido para o peroxisomo, que é outra organela, e é convertido em glioxilato, que é convertido ainda em glicina no peroxisomo, e vai para a mitocôndria, onde a glicina ela é descarboxilada, ela perde o carbono aqui, ó. A glicina tem quantos carbonos, né? Vamos imaginar quantos carbonos tem a glicina. Se esse composto aqui tem 2, se ele tem 2 e não houve ganho de mais nenhum carbono nesse caminho, ó, nesse trajeto, então a glicina tem 2 carbonos. Então a glicina tem 2 carbonos. Dos 2 carbonos da glicina, ela está perdendo um aqui, ó, já. Está ocorrendo aqui, ó, a descarboxilação. E o outro carbono integra esse composto, ó, tetrahidrofolato. Ele fica com esse carbono ligado a ele. Imagine que tudo ocorreu aqui novamente. Ó. Outra ribulose, ela sofreu uma ação oxigenase aqui, ó, por ação da rubisco, produziu mais um PGA, que veio aqui, ó, e produziu outro fosfoglicolato. É convertido em glicolato, vai para o peroxisomo, glioxilato, glicina, vai para a mitocôndria. Quando chega na mitocôndria com 2 carbonos, ó, essa glicina ela recebe esse carbono que estava preso aqui, ó, ligado ao tetrahidrofolato, THF. E quando ela recebe esse carbono, ela é convertida em serina, que já é um composto com 3 carbonos, que retorna para o peroxisomo, é convertida em hidroxipiruvato, é convertida em glicerato, o glicerato entra no cloroplasto e aí segue para o ciclo de Calvin também. Essa é a fotorrespiração, que libera o CO2 e que, de alguma forma, tem uma importância metabólica para a planta. Por quê? Você observe que, se contabilizarmos a entrada de CO2 ou a entrada de O2, a fotorrespiração tem uma perda em relação à fotossíntese de 25%. Por que uma perda de 25%? Se duas ribuloses, aqui, ó, estou limpando aqui para riscar de novo. Se as duas ribuloses elas são carboxiladas, entra CO2, observe que para cada ribulose produz 2 gliceraldeídos. Duas ribuloses vão produzir 4 gliceraldeídos. Se não for CO2, for O2, como está aqui, ó, O2, um O2 entrando vai produzir um PGA, que vai produzir um PGA e um gliceraldeído. Quando entra o segundo O2, vai produzir mais um PGA e um gliceraldeído. Então, são 2. Só que, ó, ocorre todo esse transporte aqui, ó, que segue até que a serina, ó, ela volta, é convertida em glicerato e entre e produz o terceiro PGA, que vai produzir o terceiro gliceraldeído. Então, note que duas atividades de carboxilação produz 4 gliceraldeído. Duas atividades de oxigenado produz 3 gliceraldeído. Então, 3 de 4, 75%. Então, houve uma perda de 25%. Por isso que fala-se que a fotorrespiração resulta numa perda de 25% da fotossíntese. O livro não faz esse cálculo igual eu fiz aqui para você, mas fala lá, mostra lá 25%. Tá? Mas eu quero ainda ressaltar que a fotorrespiração, pelo que eu demonstrei aqui, parecendo ser algo danoso para a planta, por que não foi eliminada ao longo da evolução, né? Porque observe numa condição de estômago pouco aberto, uma condição de déficit hídrico. Qual é mais fácil entrar pelo estômago?
o CO2 ou o O2? Obviamente o O2, porque a concentração é maior na atmosfera. E nessa circunstância você não considera uma perda de 25%, você considera um ganho de 75%, porque a fotossíntese já não está ocorrendo plenamente pela redução do influxo de CO2, então entrando o O2 é uma vantagem. Então a fotorrespiração representaria um dreno consumidor do excesso de energia da fotoquímica. Porque se a bioquímica for inibida, a fotoquímica vai ter um excesso de energia. E isso danifica proteínas e membranas pelo estresse oxidativo e a fotoinibição da fotossíntese. No entanto, como ocorre a fotorrespiração, essa fotorrespiração utiliza a energia da fotoquímica e evita que ocorra esse dano em muitas situações.